Daí, dessa fórmula aí que tá, daí, dados x e y reais, quem é o cosseno da diferença? Como é que eu posso usar essa fórmula de cima lá de baixo? Escrevendo cosseno de x menos y como cosseno de quê? De x mais menos y. Sai agora? Sai. Porque usando a fórmula de cima na de baixo, porque vale para todos x e y reais, e vale para x e menos y. Então isso aqui é o quê? Cosseno do primeiro, vezes o quê? Cosseno do segundo, menos seno do primeiro, vezes o seno do segundo. Mas quem é cosseno de menos y? E quem é seno de menos y? Então isso vai ficar o quê? Cosseno de x, cosseno de y, mais seno de x, seno de y. Quaisquer que sejam x e y. Não. Seno de menos y. Menos seno de y. Com menos daqui, fica mais. Certo? É por isso que fica mais. Tá? Não é menos. Tá? Fica mais. Então você tem mais uma fórmula. Qual é a fórmula? Tá certo? Vou colocar aqui. Tá? Tem aqui para destacar. Em destaque. Em destaque. Qual é a fórmula? Qual é? Assim, você tem cosseno de x menos y é cosseno de x vezes o cosseno de y mais seno de x vezes o seno de y. Quaisquer que sejam x e y reais. Então você tem mais esta forma. Tá? Você tem essa aqui, ó, veio. Tem essa daqui, para o cosseno da soma, tem uma vírgula aqui, e tem o cosseno da diferença. Agora, essa fórmula aqui, ela te dá uma outra, que eu vou destacar em preto, que é o seguinte: dado x real, quem é o cosseno de π sobre 2 menos x? Aplicando essa fórmula, isso fica o quê? Cosseno de π sobre 2 vezes o cosseno de x, certo? Certo? Mais o seno de π sobre 2 vezes o quê? Seno de x. Quanto é o cosseno de π sobre 2? Quanto é? 0. Então eu vou... E o seno de π sobre 2? 1. Ou seja, isso é o seno de x. Então você tem mais uma forma. Qual é? Assim, não esqueça, cosseno de um ângulo, cosseno de π sobre 2 menos x é o seno de x, qualquer que seja o x real. Ou seja, o seno de um ângulo é o cosseno do seu complementar. Outro jeito de chegar nisso. Tá certo? Outro jeito de chegar nisso.
E aí, de novo, o seno de um ângulo é o cosseno do seu complementar. Daí, dado x real, agora usa a fórmula ao contrário. Quem é o seno de π sobre 2 menos x? Olha, o seno de um ângulo é o cosseno do seu complementar. Então, isso fica o cosseno de π sobre 2 menos ele. Certo? Mas quanto é que está isso aqui? Então, o que é que isso diz? Isso diz o quê? Isso diz que o seno de π sobre 2 menos x é o quê? É o cosseno de x, qualquer que seja o x real. Então, você tem essa outra forma. O cosseno é o seno do complementar. Ok? E agora pegue dois ângulos. Dados x e y reais, dados x e y reais, quem é o seno de x mais y? O seno de x mais y é o cosseno de quem? Do complementar de x mais y. Certo? E agora eu posso escrever isso como sendo o quê? Como sendo o cosseno de π sobre 2 menos x menos y, que é o cosseno de uma diferença. E quem é isso? Cosseno, aí você vai usar essa fórmula, ó. Olha aqui, tá aparecendo? Você vai usar essa fórmula. Então fica o quê? Aqui, ó. Então fica cosseno do primeiro, que é π sobre 2 menos x, vezes quem? Cosseno do segundo, mais ou menos. Mais o seno do primeiro, que é o seno de π sobre 2 menos x, vezes o quê? O seno do segundo. Quanto é que dá isso? Faça a conta. Faça a conta. Então isso dá o quê? Quem é o cosseno de π sobre 2 menos x? Seno de x. Então dá seno de x cosseno de y, mais quem é o seno de π sobre 2 menos x? Cosseno de x. Vezes quem? O seno de y. Então tem mais uma fórmula para você memorizar aí. Assim, tá? O seno de x mais y é igual a quê? Ao seno de x vezes o cosseno de y mais o cosseno de x vezes o seno de y. Quaisquer que sejam x e y reais. Então você tem mais essa formulazinha aqui. Tá? E a que sobra qual é? Quem é o seno da diferença? Isso fica o seno
dessa soma, ó. Aí eu uso a de cima. Aí eu uso a de cima. Então isso fica o quê? Seno de x cosseno de menos y mais que cosseno de x seno de menos y. Que é quanto? Fica seno de x cosseno de y, porque o cosseno de menos y é o cosseno de y, e aqui fica menos cosseno de x seno de y. Ou seja, assim você tem a fórmula, porque o seno da diferença. Seno de x menos y é o seno de x cosseno de y menos o cosseno de x vezes o seno de y. Quaisquer que sejam x e y reais. Tá? Então você tem quatro identidades. Não são fundamentais, que a fundamental é uma. É o quadrado do seno, mas o quadrado do cosseno de mesmo ângulo é 1. Tá? Mas são 4 identidades importantes. Só vamos usar. Gravem, tá? Cosseno da soma, cosseno da diferença, tem essas daqui no meio, e tem o seno da soma e o seno da diferença. Gravem que eu vou precisar aqui, e quando eu precisar eu terei esquecido, e aí vocês lembram, tá? Eu lá fico guardando essas coisas. Tá, mas vocês precisam gravar. Eu não, tá? Vocês sim. Vai cair na prova? Claro que cai. Tá? Eu preciso dessas fórmulas para derivar as funções trigonométricas, que são funções diferenciáveis. Seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante. São funções diferenciáveis. E antes de falar nessas outras, tem outra identidade. Ó, vamos colocar aqui o cosseno da soma. Como é o cosseno da soma, hein? Cosseno de x mais y é o quê? Cosseno de x, cosseno de y, menos seno de x, seno de y. Quaisquer que seja x, y, reais. Essa daqui que eu apaguei, tá? Olha, nessa fórmula aqui, para x igual a y, como é que fica? Quem é o cosseno de 2x? Que é o cosseno de x mais x. É cosseno de x, ou seja, é o quadrado do cosseno de x menos o quadrado do seno de x. E agora vamos seno de 2x, que é essa fórmula aqui, para x igual a y. Quanto é que dá? Seno de x, cosseno de x, mais cosseno de x, seno de x. Ou seja, dá 2 seno de x vezes o cosseno de x. E essas fórmulas valem para todo x real. Tá? Qualquer que seja o x real. Então, gravem essas também. Tá? Então, você tem 8 fórmulas aí para... Só que essas são consequência rápida das outras, tá? Você não precisa gravar tudo, não. Bom? Então, eu precisarei dessas fórmulas para derivar as funções trigonométricas. Até por isso que você não gostava da trigonometria. Para encontrar, para fazer o cálculo nas funções trigonométricas. Eu preciso disso. Agora vamos a umas definições.
Definição da tangente, cotangente, secante e cossecante. O que eu vou dar aqui são definições, não são proposições, tá? A função tangente, é a função denotada por TG, claro, né, de tangente, e definida por a sua definição. Quem é a tangente? É a razão entre o seno e o cosseno. Pronto, então já está definido tudo. Porque quando eu defini a razão de duas funções, eu defini dizendo quem é domínio, contradomínio e lei de formação. Entendeu? Isso é definição, tá? Tangente é a razão entre o seno e o cosseno. Essa é a função tangente. Daí você tira o seu domínio e o contradomínio. Faremos isso agora, né? Então, daí, me diga, quem é o domínio da tangente? É o conjunto formado por cada x na intersecção dos dois domínios. Quem é o domínio de cada uma delas? R. Portanto, a interseção dos domínios é R. É o conjunto formado por cada x real, tal que o cosseno de x, ele é o quê? Diferente de zero. Agora, para um pouquinho, reflita, tá? Reflita. Olha aqui para o círculo trigonométrico. E me diga aonde o cosseno é zero. O cosseno é zero se somente se o ângulo cai aonde? Aqui ou aqui, não é? Quem são esses ângulos? São os ângulos da forma π sobre 2 mais uma quantidade inteira de π. π sobre 2 mais π mais 2π mais 3π e voltando. π sobre 2 menos π menos 2π menos 3π. Ou seja, o domínio da tangente é o conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de π sobre 2 mais kπ, qualquer que seja o k inteiro. Essa diferença tem que ser para qualquer k inteiro. E quem é a tangente em x? A tangente em x é o seno de x dividido pelo cosseno de x, qualquer que seja x no domínio da tangente. Para todo x no domínio da tangente. Ok? E vou aproveitar logo e dar uma interpretação geométrica da tangente. Ó. O nome já acha. Logo a interpretação geométrica da tangente. UV, círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico é círculo igual a 1. Não vou nem botar o 1 aí não, viu? É o círculo trigonométrico, tá? Aí eu vou fazer o seguinte. Pegar o ângulo X aqui, no primeiro quadrante, tá aqui, ó.
ângulo X